Olá, eu sou o pastor Jefferson Hilário e estou aqui para, mais uma vez, compartilhar uma reflexão nas Escrituras. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão no Salmo de número 3, que diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Quando Davi escreve este salmo, ele já está no final da sua vida e ele está enfrentando uma grave crise familiar e uma grave crise governamental. O seu reino está sob ameaça. As adversidades que ele está enfrentando são tão grandes e numerosas que ele chega a duvidar da sua própria fé e esperança em Deus. As adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia também trazem grandes questionamentos para o nosso coração e para a nossa mente. E muitas vezes nos fazem ver as coisas que estão acontecendo de uma maneira que nem sempre é a mais adequada. É por esta razão que, periodicamente, nós precisamos fazer algumas pausas para nós refletirmos sobre tudo o que nós temos visto, sobre tudo o que nós temos ouvido e sobre tudo o que nós temos percebido das coisas que estão acontecendo. Estas pausas são muito importantes para fazermos uma reflexão a fim de que possamos ter uma visão mais correta da situação que está nos cercando. Nesse Salmo de número 3, nós podemos observar que existem 3 momentos que Davi faz justamente estas pausas para a reflexão. Estão no final do verso 2, no final do verso 5 e no final do verso 8. Antes da pausa, no verso 2, Davi diz que aqueles que o cercam chegam a duvidar, que o próprio Deus iria salvá-lo. Eles dizem que o próprio Deus o abandonou e não pode salvá-lo ou livrá-lo das adversidades e dos problemas que ele está enfrentando. Logo em seguida desse diagnóstico daqueles que o cercam, Davi faz então essa primeira pausa para uma reflexão, uma primeira pausa para pensar em tudo aquilo que ele está vivendo e naquilo que estão falando. Nesta pausa para a reflexão, Davi pensa se realmente é o fim de tudo e se não há esperança para ele. Será que Deus não pode ou não quer ajudá-lo, não quer salvá-lo? Ao questionar a sua própria fé, como eu disse no início, e a sua esperança, algo que nós também muitas vezes fazemos, Davi também pensa em tudo o que ele conhece de Deus. Davi, então, refletindo em tudo o que estão falando a respeito dele e a respeito da situação que ele está vivendo, e também refletindo sobre o que ele conhece de Deus, qual é a conclusão que Davi chega? O verso 3 diz: Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Enquanto os que estão ao seu redor e a sua própria consciência geram dúvidas equivocadas a respeito de Deus, Davi, ao contemplar o próprio Deus, percebe uma outra realidade. Deus não o abandonou e esta é a razão dele ainda estar vivo e de pé. O final desse verso 3 é bastante emblemático e nos chama a atenção. Davi diz que Deus levanta a sua cabeça. Isso não significa que Deus está fazendo com que ele acreditasse mais em si mesmo, ou que Deus estava fazendo com que ele acreditasse no seu próprio potencial. Não, nada disso. Deus está fazendo Davi deixar de olhar para tudo como se as circunstâncias determinassem os resultados.
Deus faz Davi mudar sua perspectiva. A perspectiva humanista nos faz ver as adversidades e os problemas sob a ótica do abandono, do esquecimento e nos leva a questionar o amor de Deus. A perspectiva divina e celestial tira os nossos olhos de nós mesmos e das nossas limitações e nos faz olhar para a soberania e a onipotência de Deus. E, sobretudo, nos faz olhar para o amor de Deus, que lá em Isaías 49:15 diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Esta nova perspectiva faz Davi perceber que Deus não o abandonou. Deus é o seu escudo, aquele que levanta a sua cabeça enquanto outros tentam impedir que ele próprio, que Davi, veja as realidades de Deus em sua vida. Os problemas continuam lá, mas Davi é renovado por uma certeza que o leva a clamar a Deus em meio à adversidade com a convicção de que ele será ouvido. E esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Em meio a tudo que você está vivendo, até mesmo em meio às coisas boas que você está vivendo, Deus quer levantar o seu rosto para que você fixe os seus olhos nele. E ao fixar os seus olhos nele, você possa ter uma nova perspectiva de tudo o que você está vivendo. Essa nova perspectiva vai gerar em você esperança, vai gerar em você fé, vai fazer com que você veja a luz em meio à escuridão, você veja a salvação em meio à perdição, você veja a liberdade em meio à prisão, veja a cura em meio à enfermidade. Deus está levantando o seu rosto para que você fixe nele os seus olhos e tenha a sua esperança, a sua fé renovada, com uma nova perspectiva. Ao continuar lendo esse Salmo de número 3, você pode perceber claramente que, a partir do momento que Deus levantou o rosto de Davi, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. A sua perspectiva a respeito de tudo mudou. Você leia o restante desse salmo e veja como tudo mudou. Como a própria narrativa de Davi mudou. Por quê? Porque a sua perspectiva mudou. Ele estava olhando para Deus. E olhar para Deus faz toda a diferença em tudo que a gente vê, em tudo que a gente vive. Que o Senhor levante o seu rosto, te faça olhar para Ele e mude toda a sua perspectiva em relação ao que você está vivendo, em relação aos seus sentimentos, em relação à sua fé e em relação à sua esperança. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.